Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de psicologia e nós vamos falar sobre a psicanálise, tudo bem? Então assim, acredito que vocês saibam que a primeira ciência que surgiu foi a filosofia. A filosofia busca a reflexão, o questionamento, com o intuito de obter inteligência e sabedoria. Se a gente for pegar a palavra no pé da letra, filosofia significa amigos da sabedoria. E a psicologia, assim como muitas ciências, ela tem sua origem na filosofia. Voltando aqui para a psicologia, né? As primeiras escolas de psicologia, elas surgem no século XIX. A gente tem o funcionalismo, o estruturalismo, o associacionismo. O funcionalismo prega uma psicologia que o meio de estudo é sobre a adaptação dos seres humanos sobre o meio ambiente. Já o estruturalismo é o estudo dos elementos ou conteúdos mentais. E para o associacionismo, a aprendizagem se dá por um processo de associação das ideias, das mais simples às mais complexas, certo? Eu estou mencionando essas teorias para que vocês tenham uma noção. A gente vai ver também que as principais teorias do século XX são o behaviorismo, que para o behaviorismo a psicologia estuda através da observação do comportamento das pessoas, né? E tem a teoria Gestalt, que é uma teoria que a ideia de que o conjunto é mais que a soma dos seus elementos. Eu estou mencionando essas teorias para que vocês tenham uma noção, certo? Mas o nosso assunto, o objeto do nosso estudo de hoje é a teoria psicanalítica de Freud. Então, assim, essa teoria, a psicanálise, é a linha mais conhecida, embora ela não seja compreendida. Foi fundada por um médico alemão, o nome dele é Sigmund Freud. Aí vocês podem estar perguntando, professora, por que foi um médico e não foi um psicólogo? Porque, assim, Freud, ele trabalhava como neurologista e ele sentia-se incomodado com o tratamento destinado aos pacientes com transtornos mentais. Então ele decidiu investigar as origens desses transtornos. Quando vocês forem estudar a saúde mental, vocês vão ver que assim, as pessoas portadoras de transtornos mentais, elas eram discriminadas e, dependendo do período histórico, muitas vezes elas eram obrigadas a se afastar da sociedade, outras vezes elas eram acorrentadas. Elas não tinham direito de ir e vir, tá? Mas isso são cenas para os próximos capítulos que estão por vir. Bora voltar para a psicanálise. Então, assim, antes da gente entrar na teoria, a gente vai falar um pouquinho, como eu coloquei nos slides, do histórico da vida de Freud, né? Ele nasceu em 1856, em uma pequena cidade que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Ele era filho de um modesto comerciante e a família dele era judaica. Ele era o primogênito de 7 irmãos, certo? Só que desde pequeno ele gostava de estudar, ele se destacava nos estudos e por ter uma predileção da mãe, ele teve direito a ter um quarto só para que ele pudesse estudar com mais liberdade e mais tranquilidade. Vocês estão na quarentena, imagine vocês, uma casa com 7 crianças, 7 meninos correndo. Então assim, o Freud, ele teve esse direito, né, de ter um quarto só para ele. E ele recompensou a mãe. Ele reconheceu o esforço da mãe, ele recompensou a mãe. Como professora? Ele conseguiu ingressar na Universidade de Medicina aos 17 anos. Durante o tempo que ele estava na universidade, ele não só estudava, ele também trabalhava num laboratório de neurofisiologia. Ele trabalhava e estudava até a sua formatura, que ocorreu no ano de 1881. Freud casou, teve filhos, a predileta dele era a Ana, que tornou-se também sua assistente. Só que antes de se casar, ele trabalhou no laboratório do neurologista francês Jean Charcot. Esse neurologista, ele trabalhava com a hipnose no tratamento da histeria. Esse fato estimulou ainda mais o interesse do Freud por distúrbios mentais. Nos anos seguintes, né, Freud tornou-se especialista em doenças mentais e fundamentou a teoria psicanalítica da mente. Freud teve a ideia de que a mente é formada por um aparelho psíquico. A personalidade, ela é composta por 3 grandes sistemas: id,
ego e superego. O id é de origem orgânica e hereditária. São os nossos instintos, os de vida, fome, sede, sexo, e os de morte, que é a agressão. O id é como se fosse uma criança que não tem regras, não tem limite. Pessoa que ela é regida pelo id, se ela chegar aqui e ela quiser meu óculos, ela vai pegar meu óculos e sair correndo. Por quê? Porque ela não tem limite, ela não tem regras, ela não tem medo. Ela quer, ela vai e faz. É aquela pessoa que é agressiva, que briga, que não tem medo de nada, tá? Então, assim, o id são nossos instintos. E o ego, professora? O ego já opera pelo princípio da realidade. Ou melhor, o que a nossa realidade considera correta. Para satisfazer o id, o ego pensa, planeja, decide. A pessoa entra, ela acha meu óculos bonito. Ela pensa, ou ela vai me pedir o óculos, né? Ela chega e diz, ô professora, me dê aqui seu óculos para eu colocar para ver se fica legal. Ou então ela vai olhar bem pro meu óculos, observar o modelo e vai trabalhar, juntar um dinheiro e comprar um óculos igual ao meu. Aí vem o superego, que o superego representa as normas e os valores sociais que eles são transmitidos pelos pais através de castigos e recompensas impostos à criança. É por isso que é tão importante que as crianças tenham regras, tenham limites, tenham horário para estudar, horário para acordar, horário para se alimentar, horário para brincar, tá? Porque assim, é na família, em casa, que a gente aprende a dizer bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado. Afinal de contas, a família é a primeira sociedade na qual a gente convive. São os nossos pais que têm que transmitir esses valores, a respeitar os mais velhos, a não maltratar os animais, a não pegar o que é dos outros, que isso é errado. Porque quem pega um grão de arroz, pega 1 milhão, né? Então, assim, a gente já tem que aprender isso dentro da casa da gente, com os pais da gente. Então, assim, quais são as funções do superego? Inibir os impulsos do id. A gente pode fazer até uma analogia, uma comparação. Não tem as figurinhas do WhatsApp? Aquela carinha do diabinho é o id. Aquela carinha envergonhada que fica com as bochechinhas vermelhas é o ego. E aquele anjinho é o superego. A gente vê muito isso em revistas em quadrinhos da Turma da Mônica ou de outros personagens. E também nos desenhos infantis. Quando um personagem, ele fica na dúvida entre o que é certo e o que é errado. Fica ali o diabinho dizendo, vai, faz. E aí fica o anjinho, não faz, que isso tá errado. Então, assim, é como se a gente fizesse essa analogia, essa comparação. Freud também criou a teoria do nível de consciência. Para ele, existe o consciente, o pré-consciente ou subconsciente e o inconsciente, tá? Então, assim, o consciente são as informações que você está ciente. Por exemplo, neste momento, o que vocês estão fazendo? Vocês estão prestando atenção no vídeo, vocês devem estar até observando que eu estou de óculos, que eu estou de brinco, que se a luz está boa, se o som tá bom, que tem um quadro aqui atrás, mas as atenções de vocês, pelo menos eu espero, tá, gente? Que estejam voltadas pra mim e pro vídeo, tá bom? Se o som não estiver legal, vocês me avisem no privado, que aí eu vou tentar gravar um pouquinho mais alto. Eu peço até desculpa se tiver uma música, mas é porque eu tenho um vizinho que tá escutando música desde cedo. E aí eu tentei fechar todas as portas, todas as janelas para poder abafar o barulho, mas talvez ainda esteja tendo algum tipo de interferência, tá? Eu peço desculpa para vocês. Então, assim, o pré-consciente ou subconsciente são memórias acessíveis. Eu não sei que hora que vocês vão assistir o vídeo, mas vamos supor que vocês vão assistir de noite. Então, assim, se eu perguntar o que foi que vocês tomaram no café da manhã, vocês são capazes de lembrar. Se eu vou fazer uma pergunta mais difícil, né? Se eu perguntar o nome do cachorro da tia de vocês. Ah, professora, minha tia não tem cachorro. Então, o nome do cachorro da avó, da melhor amiga. Vocês vão fazer um esforço, mas vocês vão conseguir lembrar. Se eu perguntar, vou fazer uma pergunta mais difícil, se eu perguntar sobre uma lição que vocês viram no 6º ano de geografia,
Vocês vão fazer um esforço maior, mas vocês vão conseguir ir puxando e vão conseguir se lembrar daquilo dali, tá? Então, assim, são coisas que estão guardadinhas lá, mas se vocês vão conseguir lembrar. Mas o inconsciente, né, são informações que foram excluídas do consciente. Geralmente são lembranças traumáticas, são os nossos medos, são frustrações, situações que não foram agradáveis que a gente esconde. Freud faz até a analogia do iceberg. Então, assim, ele coloca que a ponta do iceberg, né? O iceberg é aquele bloco de gelo que a gente consegue ver que existe nos oceanos, no Polo Norte e no Polo Sul, tá? Na região da Antártida. Então, assim, o que acontece? A parte que tá de fora é o nosso consciente. Aquela parte logo do início é o nosso pré-consciente. Se você mergulhar, você vai ter acesso. Já o inconsciente, você vai ter que mergulhar com aquela roupa própria de mergulho para poder alcançar, porque é a parte mais profunda, tá? Vamos falar agora do desenvolvimento psicossexual. Então, assim, Freud faz uma analogia de que, de acordo com a faixa etária, tem uma relação com a sexualidade. A primeira fase é a fase oral, que corresponde ao primeiro ano de vida. Como eu coloquei no slide aí, vocês podem observar que vai de 0 a 1 ano de vida. Por quê? A criança, quando ela nasce, né, no primeiro ano, assim que ela nasce e até o primeiro ano de vida, ela satisfaz suas necessidades pela boca. Ela obtém prazer através da sucção. Por quê? Porque a fome dessa criança é saciada através da amamentação. Então, assim, quando ela mama, ela tem uma sensação de prazer. O leite, o seio da mãe, ele não é só um alimento, né? Ele serve como uma fonte de amor, né? A amamentação é super importante. O Ministério da Saúde preconiza que essa amamentação tenha que ser exclusiva até o 6º mês de vida. Depois do 6º mês de vida, ela deve ser introduzido novos alimentos, ela deve continuar pelo menos até os 2 anos ou mais, né? Você transmite todos os seus anticorpos, aquele primeiro leite que sai, que é chamado de colostro, é uma vacina que é passada da mãe para o filho. Mas além de tudo isso, né, que a biologia, a ciência estuda, a psicologia coloca que quando a criança mama, ela se satisfaz, ela obtém prazer. Aí ele menciona o narcisismo primário. Eu não sei se vocês conhecem a lenda de Narciso, tá? Mas Narciso, ele era um homem extremamente bonito. Ele era tão bonito que foi retirado todos os espelhos da casa dele para que ele não pudesse se ver, porque ele era tão lindo que ele poderia se apaixonar por ele mesmo. E o que foi que aconteceu? Um dia ele saiu para passear e ele encontrou um lago de águas claras e transparentes e ele viu a imagem dele no lago. E ele era tão lindo que ele resolveu mergulhar para encontrar aquela pessoa. Só que o que foi que aconteceu? Ele acabou se afogando, porque quanto mais ele mergulhava, mais ele afundava. Então, assim, a criança, ela é um pouco narcisista, né? Quando o bebê nasce, ele é o centro das atenções, pelo menos na grande maioria das vezes, né? A gente sabe que existem crianças que não são bem-vindas, não são desejadas, não são bem tratadas, mas na grande maioria das vezes, na grande maioria dos lares, essa criança é desejada, ela é amada. Então, ela sabe que ela é o centro das atenções, por isso que ela chora, né? Ela chora, e aí quando ela chora, o que é que acontece? A mãe empurra peito para poder saciar a fome. E às vezes ela quer mamar não só para saciar a fome, mas porque ela sente falta do aconchego da mãe. Afinal de contas, ela passa 9 meses ouvindo as batidas do coração, a voz da mãe. Ela quer colo, ela quer aconchego, ela quer carinho, tá? Então, assim, a criança descobre o mundo com a boca. Quem tem filho, quem tem irmão menor, quem tem sobrinho, quem convive com criança, sabe que no primeiro ano de vida, tudo que a criança pega, ela leva para a boca. Brinquedo, chave, celular, o que ela encontrar, ela vai levar para a boca, porque é a forma que ela tem de descobrir o mundo. Aí o que o Freud diz? Que a criança que não vivencia essa fase plenamente, quando ela crescer, ela pode se tornar... Ela pode desenvolver uma fixação e tornar-se um adulto fumante, porque quando a gente fuma, a gente leva o cigarro para a boca, né? Uma pessoa gulosa, por quê? A pessoa gulosa vai estar constantemente
comendo, mastigando, de certa forma ela também está usando a boca. Ou uma pessoa tagarela, que vai estar todo tempo falando, tá? Essa é a fase oral. A criança satisfaz a sua necessidade sexual pela boca. Não é a professora Catiane que está dizendo, é Sigmund Freud, tá? E ela vai obter prazer através da sucção. Se ela não vivencia, pode tornar-se um adulto fumante, guloso ou tagarela. Aí essa criança cresceu, ela já tem 2 anos. Nessa fase, para Freud, né, dos 2 aos 3 anos de idade, a criança vivencia a fase anal, onde a libido, o desejo, está focalizado na região do ânus. Essa criança ela vai obter prazer em reter ou expulsar as fezes. Então, assim, para a criança, ela é maravilhosa. Então, o que sai dela também é maravilhoso. Ela não tem nojo das fezes dela. Então, assim, é muito comum nessa fase, além dela reter, né, segurar ou expulsar, ela também brincar com as fezes. Porque se ela é maravilhosa, a caquinha, o número 2 que sai dela também é maravilhoso. E essa fase, geralmente, ela ocorre quando, para existir o treinamento dos hábitos de higiene, né? Que é justamente a fase que a criança tem que deixar a fralda e começar a usar a calcinha ou cueca, ou até mesmo já ir pro banheiro, usar o piniquinho, o troninho. Geralmente é para acontecer nessa fase. Hoje em dia, já existe até o chá de fralda, o chá de calcinha ou o chá de cuequinha, né? A criança tá deixando as fraldas, e se for menina vai usar calcinha, se for menino vai usar cuequinha. Então, assim, a família pega e faz um chá para aquela criança, onde os convidados levam, se ela for menina, levam calcinha, se for menino, levam cuequinha, que é para incentivar que ela deixe as fraldas. Mas a criança, ela só pode deixar as fraldas quando ela adquire o domínio da marcha. Antes disso, ela não tem essa capacidade. Professor, o que é o domínio da marcha? É quando a criança consegue fazer uma curva sem cair. Ela é capaz de caminhar, dar uma volta e não tropeçar. Aí nessa fase, a família, o pai, a mãe, o cuidador responsável, tem que começar a treinar esses hábitos de higiene, tá? Então, assim, a fase anal, ela ocorre dos 2 aos 3 anos de vida, conforme tá aí no slide. A criança sente prazer em reter ou expulsar as fezes. Ela também pode brincar com essas fezes ou com qualquer material que se assemelhe, como a areia, o barro, tá bom? E, assim, é importante que os pais saibam como reagir diante dessa situação para não causar nenhum trauma, tá? Porque, segundo Freud, não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo, só estou reproduzindo a teoria do Sigmund Freud, tá? A criança que não vivencia a fase anal plenamente, quando ela crescer, ela pode se tornar uma pessoa que vai ter obsessividade com limpeza, tá? E arrumação, que até é uma coisa legal, você ser organizado, né? Você ser limpo. Só que tudo em extremo é prejudicial. Mas ela pode também se tornar uma pessoa extremamente avarenta, né? Aquela pessoa que tem a mão fechada, que é pão dura, que não sabe dividir, que não quer compartilhar as coisas, tá? Isso segundo a teoria psicanalítica de Freud. Aí vem a fase que é assim, a que eu acho mais interessante, que é aqui também mais mexe com a cabeça das pessoas, que é a fase fálica, que a criança vivencia dos 3 aos 5 anos de vida. Fálica, né, vem de falo, que é uma analogia ao órgão sexual masculino. Então, assim, nessa idade, dos 3 aos 5 anos, a libido, o desejo, ele vai estar focalizado nos órgãos genitais. E também é quando a criança começa a observar diferenças anatômicas. A menina vai ver que ela tem uma vagina, né, que às vezes as pessoas chamam de pepeca, de florzinha, de borboletinha, e o menino ele vai perceber que ele tem um pênis, que é o pintinho, a pipoquinha. Então, assim, ele vai perceber que a menina é diferente do menino. Então, assim, ele vai começar a observar. Então, assim, se as crianças elas convivem juntas, irmãos, primos ou até na escola, eles vão fazer essas observações. Você vai ver o menino levantando a saia da menina para poder olhar e ver que a dela
dela é diferente da dele. Às vezes até meu filho, eu tenho 2 filhos, e o meu filho, quando ele estava nessa idade, ele me perguntou se eu tinha cortado, né, a pipoca, que eu ensinei ele a chamar de pipoca, se eu tinha cortado a pipoca da irmã dele, porque ela não tinha pipoca. Então assim, aí foi que eu fui explicar pra ele que a menina é diferente do menino, tá? Então assim, a criança nessa fase, ela também vai ter um amor exacerbado pelo genitor do sexo oposto. O menino ama a mãe, a menina ama o pai, tá? E o que que ela faz? A menina, ela ama o pai, ela quer o pai só pra ela não quer dividir o pai com a mãe. Mas o que que ela faz? Ela copia tudo que a mãe faz. Ela vai usar o mesmo, quer pentear o cabelo igual, quer usar os acessórios, brinco, colar, a roupa, sapato. Se a mãe passa hidratante, ela também vai passar. Se a mãe passa perfume, ela também vai querer usar o mesmo perfume. Se ela passa batom, a mãe passa batom, ela também vai querer passar esse batom, porque ela quer a atenção do pai só pra ela, tá? O menino já é o contrário, ele vai amar a mãe e ele vê o pai como um rival, só que ele precisa copiar o que o pai faz. Então, se o pai usa boné, ele vai querer usar boné. Se o pai usa camisa de time, ele vai querer usar camisa de time. Ele vai querer fazer a barba, vai querer usar o mesmo desodorante que o pai usa, com o intuito de chamar a atenção da mãe, de ser o amor da mãe. Então, assim, essa fase, né, ela precisa ser vivenciada, ela faz parte do desenvolvimento psicossexual da criança. E, assim, essa fase fálica, Freud fez com base no complexo de Édipo, que vocês podem estar pesquisando aí, né, Édipo Rei, e no caso dos meninos, as meninas, o complexo de Eletra, tá? Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem estar dando uma aprofundada aí no assunto. Para Freud, não é a professora Catiane que está dizendo, quando a criança não vivencia essa fase plenamente, quando ela torna-se adulto, ela pode desenvolver a questão do homossexualismo, certo? Lembrando que eu só estou repetindo a teoria de Freud, eu não estou afirmando que a criança que não vivencia a fase plenamente, ela pode se tornar homossexual, ok? Mas a gente também tem que lembrar que nós, profissionais da área da saúde, não devemos ter nenhum tipo de preconceito, devemos ser despidos de preconceito, seja ele com relação à sexualidade, com relação à questão religiosa. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito, porque vamos atender todos os pacientes e para nós, quanto profissionais, todos os pacientes são iguais e merecem ser atendido, assistido com qualidade, tá? Aí essa criança cresceu, ela já vai estar com a fase fálica, é dos 3 aos 5, né? Ela já tem mais de 5, então dos 5 aos 12 anos de vida é a fase de latência. Nessa fase, né, que é a fase escolar, todas as concentrações da criança estão voltadas para as atividades intelectuais. É quando ela começa a construção do pensamento lógico e ela tem o princípio, opera pelo princípio da realidade. Ela vai suprimir os impulsos sexuais. Então, assim, ela vai estar preocupada com as atividades da escola, em fazer parte de um grupo de futebol, vai se preocupar com os amiguinhos dela, entendeu? Ela não vai ter essa atenção voltada, tá? E aí vem a última fase, que é a fase genital, que ocorre dos 12 anos em diante, é quando essa criança está deixando de ser criança e passa a adentrar na adolescência, né? Aí ela vai reviver todos os seus instintos sexuais e ver os conflitos anteriores, se ela realmente tem a predileção por ser heterossexual ou por ser homossexual. Os objetos sexuais já não são incestuosos, né? Os objetos heterossexuais, ela já não vai mais sentir atração, no caso do menino, pela mãe, e no caso da menina pelo pai. Ela já vai começar a vir a fase dos namoros, o primeiro beijo, a primeira experiência sexual, e por aí afora vai, né? Para Freud, nessa fase, o sujeito ele atinge a maturidade sexual, além de assumir o seu papel no mundo social, porque assim, enquanto você é criança, você segue todas as regras que são impostas pelo pai, ou pelo menos deveriam ser, né? Porque hoje em dia as crianças não querem obedecer os pais, mas assim,
quando você vai entrar na adolescência, você vem a fase de contestar, de não seguir as regras, de querer fazer parte de um grupo. Então, assim, você vai fazer parte do grupo dos atletas, vai fazer parte do grupo dos intelectuais, vai fazer parte do grupo que gosta de música, gosta de arte. Então, assim, para Freud, é isso que acontece, tá? Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição, vocês podem estar me chamando no privado ou mesmo no grupo para eu estar tirando as dúvidas. E até a próxima aula.